E aí, pessoal, vamos falar de um bastidor de cobrança, Renato, da ideia de time para enfrentar o Criciúma e um time que começa a desenhar também o futuro do Grêmio. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Reurbane, você mora num condomínio, num bairro e não tem o seu registro de imóvel individualizado? Você precisa conhecer a Reurbane. Mais de 15 mil projetos realizados em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também no Paraná. Conheça essa empresa através do link da descrição e tenha esta tranquilidade. O seu registro é muito importante. A individualização do seu imóvel é fundamental. E conheça a melhor empresa desse segmento através do link da descrição. Reurbane é o nome. Gente, vou começar aqui conversando sobre um bastidor. O técnico Renato, ele vem recebendo de alguma maneira, internamente, algum tipo de pressão para a utilização de Arezzo, de Monsalve e também de Aravena, os altos investimentos do Grêmio na janela de transferências. Isso normalmente acontece, mesmo que não diretamente, porque quando tu faz esse investimento, tu não faz esse investimento para o ano que vem. Tu faz esse investimento para que eles sejam utilizados. Então, não tem nenhuma novidade nesse bastidor aqui. Nenhum, pelo contrário. É uma coisa meio óbvia. Mas o desenho do futuro do Grêmio, a partir da eliminação da Libertadores, ele começa a ser uma coisa muito concreta. E isso obrigatoriamente passa pela pressão. O técnico Renato, que é a preferência do presidente Alberto Guerra, para a continuidade da gestão, ou seja, começou com o presidente Guerra no ano passado, passou por esse ano todo e tem o ano que vem, ela precisa também de uma ideia que o Renato está integrado aos investimentos do Grêmio. O Renato não pode simplesmente dizer o seguinte: não, aqui decido eu, o Grêmio fez o investimento, mas vai ficar no estaleiro ali e depois eu vou. Não, não é assim que funciona. O futebol é uma grande integração. E isso também hoje está sendo discutido. Não pode ter uma ideia de projeto de futebol bem definida, e eu gosto da ideia que está sendo desenvolvida pelo Antônio Brum e pelo Alberto Guerra, na verdade pelo Antônio Brum e o Departamento de Futebol, e entrega para o Renato, e ali o Renato tem um próprio projeto de futebol que não tem a ver com os investimentos do Grêmio. Não é assim que funciona. Não é assim. E o Renato tem que ter consciência disso. Por isso é que eu acho tão importante, a partir da eliminação da Libertadores, que tu comece a ler o futuro. Marquezinho tem contrato longo, é o goleiro titular do Grêmio. João Pedro tem contrato longo e é o lateral direito titular do Grêmio. Na zaga, tu tem o Gemerson, tu tem o Gustavo Martins, que tem proposta para sair, tu tem o Rodrigo Eli, tu tem o Kahneman, o Rodrigo Caio não tá conseguindo jogar, que é uma aposta do Grêmio, e tu tem o Jeromel em fim de contrato. Destes aqui, aí tu tem o Natan Felipe. Tu sabe que o Gustavo é jovem, que o Natan é jovem, que o Rodrigo tem a confiança de todos e que o Gemerson tem contrato longo. O Kahneman já não tem mais a mesma performance. Então não se surpreendam se amanhã nós vamos ter Rodrigo Eli e Gemerson, com o Gustavo Martins sendo a primeira opção. Lateral esquerda, o Reinaldo termina o contrato. É abaixo da exigência do Grêmio. Todo mundo sabe. Ah, mas tem que jogar até o final do ano? Talvez sim, é o titular da posição. Mas o Zé Guilherme já precisa estar grudado nisso. O Mike nós já vimos que não vai dar resultado. Aí tu vai para os volantes. O Vijaçante renovou o contrato, tem contrato longo. O Dodge tem contrato longo. O Ronald tem proposta para sair também. O Duqueiroz machucou, não está à disposição. O Edenilson tem contrato para mais um ano. Então tu escolhe dos três, dois. O Vijaçante é o titular, o Edenilson ou o Dodge. E vamos jogar de todos esses, tirando o Reinaldo,
tem contratos longos. Todos esses. Aí tu vai pro meio campo. O Monsalve tem contrato longo e o Cristaldo tem contrato longo. Dá pra botar os dois? Dá. Aí é uma questão do Renato. Lembrando que a partir de agora o Grêmio vai ter semanas livres para trabalhar. Mas não acho que seja de terça para cá uma organização de trabalho a ponto de tu conseguir fazer isso. Mas enfim, tá aí. Pavon, alto investimento do Grêmio, jogador que tá aí no escopo do Renato, tá jogando, mas não deu certo. Tu tira ou tu continua insistindo nele ou tu tenta colocar ele no negócio? Ele não deu certo. Uma boa pergunta. Eu não vejo problema em insistir no investimento que tu fez, tá? Eu não acho que o Grêmio tenha que fechar a porta, mas é um jogador que tem contrato longo. Se não puder jogar, pode jogar o Bright White por ali, pode jogar o Aravena por ali, que são altos investimentos do Grêmio. Aí tu vai pra frente. Bright White e Arezzo. Botei o Bright White como opção, porque se o Arezzo jogar lá. O Diego Costa, que está à disposição, termina o contrato no fim do ano. Jogador que atua menos da metade das partidas na temporada, porque já é um jogador de idade e que não vai permanecer. Aí tu vai para a esquerda, tu tem o Soteldo, que tem contrato até o final do ano, mas tu pode contratar se tu quiser. Não sei se o Grêmio vai querer. Aí tu tem o Nathan Fernandes, tu tem o próprio Aravena, que são jogadores de extremo. Tu já não tem o melhor de todos, que é o Gustavo Nunes, que tu vendeu para pagar essas contas aí. O Grêmio diminui de tamanho, tá? Mas é o que tem para nesse momento a gente discutir. É o que existe pra gente discutir nesse momento. Então, é em cima dessa realidade que a gente começa a entender o nosso futuro, que não é ruim, é só olhar, só que tem que trabalhar melhor. E aí eu tô falando da porta do vestiário para dentro. Tem que usar o Arezzo, tem que usar o Aravena, tem que usar o Monsalve, tem que definir um time. O time do Grêmio tá longe de ser ruim, mas precisa trabalhar melhor para dar mais resultado e para a gente ter uma coisa um pouco mais firme, um pouco mais forte. Essa é a realidade. 4 da tarde, Criciúma. Essa é a realidade. Vamos trabalhar para que o Grêmio consiga fazer um time mais forte e consiga render mais do que rendeu até aqui e que a pressão em cima do Renato integre o Renato ao projeto pensado pelo Departamento de Futebol. Repito, bom projeto. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.